Saúdo aos amados ouvintes a esta hora, em nome do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Quero partilhar a palavra de Deus, que consta do texto do livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Convido aos amados para que procedamos à leitura deste texto. Versículo 24. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Vamos orar, pedindo a graça do Senhor e a sua orientação. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu oro neste momento, pedindo para que o Senhor nos ilumine o entendimento, para que nós possamos perceber, entender o conteúdo da palavra que nós acabamos de ler. Estamos certos que o Senhor está nos escutando e está respondendo a nossa oração. No santo nome de Jesus Cristo, o Nazareno. No dia de hoje, depois de lido o texto, cabe-me partilhar o seguinte tema: o casamento duradouro é a escolha certa. Quando falo do casamento duradouro como uma escolha certa, quero me referir a um casamento indissolúvel. Mas antes que avancemos, é importante que nós tratemos como o nosso número 1 sobre a origem do casamento. Olhando para o texto bíblico do mesmo capítulo, mas no versículo 7, a Bíblia diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Feito o homem como uma alma vivente, Deus viu que não era bom que o homem esteja só. E Deus fez-lhe uma adjuntora que esteja como diante dele. Esta adjuntora é uma pessoa, uma mulher idônea. Por que é que Deus teria feito aquela mulher a partir da costela daquele homem? É porque Deus viu que aquele homem, vivendo só, estaria incompleto. Vivendo só, se sentiria isolado. E Deus fez-lhe uma mulher, como nós podemos aferir em Gênesis, capítulo do número 2, versículos 22 e 23. Digo, versículos 21
e 22. Olhando para este todo panorama que acabo de dissertar, chego apenas a uma conclusão: que o casamento não é obra do pensamento humano, que o casamento não é uma criação de uma sociedade, mas o casamento tem a sua origem divina. Agora, olhando para o aspecto número 2, é importante que nós percebamos de fato o que é realmente um casamento do ponto de vista de Deus, o Criador. Nesta ótica, podemos perceber que o casamento é uma união sagrada, estabelecida por Deus, aonde o homem tem uma obrigação de deixar os seus pais, ou por outra, sair da casa dos seus pais e se juntar à sua amada, à sua mulher. Diz a Bíblia que estes vão se tornar apenas uma única carne. Amados, olhando com profundidade o texto que nós acabamos de ler, podemos ver algumas mudanças que devem ocorrer com o homem, uma das quais é que o homem deve deixar. A quem é que deixa? Ele deixa ao seu pai, deixa a sua mãe. Em outras palavras, este homem deve se apartar do lar dos pais e ir viver junto com a sua esposa, aonde se tornam marido e mulher. É importante, amados irmãos em Cristo e a todos os ouvintes, que nós percebamos que quando nós falamos de deixar, não estamos a dizer que os cônjuges abandonam aos seus pais. Os cônjuges já não vão ter nenhuma ligação com os seus pais. Não é isso que estamos a dizer. Porque a querermos afirmar isso, estaríamos a negar a própria Bíblia, que diz em primeira carta a Timóteo 5:8 que o homem deve cuidar principalmente da sua família. Mas para além de cuidar da sua família, deve cuidar igualmente dos seus familiares. Quem são estes familiares? São os pais que ficaram nas origens dos cônjuges. O deixar podemos ver igualmente quando há um problema entre o casal. Quando existem planos e projetos, estes problemas devem ser primeiramente partilhados no seio familiar, entre os cônjuges. Muito antes da intervenção dos pais. Ademais, os pais só podem contribuir, só podem intervirem caso eles sejam solicitados em comum concórdia entre os cônjuges. Os planos e projetos são do casal e por essa via devem ser debatidos no âmbito familiar entre os cônjuges.
Por que isto? Porque os cônjuges já vivem uma vida independente das suas origens familiares. Então, de facto, pode-se dizer que estes deixaram a casa dos seus pais, no âmbito geográfico, deixaram a casa dos seus pais do ponto de vista umbilical. Ou por outro, emocionalmente, já estão desligados dos seus próprios pais. Olhando ainda para esta passagem, em análise, diz que o homem deve unir-se à sua mulher. Esta união deve ser para sempre. Esta união é uma tradução de uma palavra hebraica que significa fixar, grudar. O novo relacionamento tem prioridade em relação aos cônjuges. Deus liga os cônjuges um ao outro. E, para além da união, diz a palavra do Senhor que estes devem se tornar uma só carne. Eles devem ter aqui uma união sexual. Mas o tornar-se uma carne vai muito para além da união sexual. Significa que estas pessoas vão partilhar de mesmos planos, vão partilhar de mesmos projetos, vão partilhar de mesmos bens materiais. Podem partilhar as suas alegrias, as suas tristezas, as suas esperanças, os seus medos, sucessos e fracassos. É verdade que entre os cônjuges, cada um ainda continua com a sua personalidade não apagada. Percebido isto, seria um passo para que os cônjuges pudessem ter uma união duradoura. Não só uma longevidade de vida conjugal conjunta, mas esta união deve ser feliz. E para isso, nós vamos procurar dissertar, no ponto número 3, os princípios bíblicos para um casamento duradouro. A primeira chave que nós encontramos para que os cônjuges tenham um casamento feliz, um casamento até que a morte os separe, temos em primeiro lugar o amor. Quando nós falamos do amor, não estamos a falar somente do amor ligado ao sentimento entre as duas pessoas. É mais do que isso. Aqui contempla a autodedicação entre os cônjuges, de uma maneira voluntária.
de uma maneira espontânea. Amar é mais do que um sentimento. Amar é cada cônjuge viver um para o outro. Neste contexto em que nós estamos a falar do amor como o primeiro elemento a ser tomado em consideração, é importante que nós percebamos que aqui deve haver uma conjugação entre o amor instintivo, o amor afetivo, o amor fraternal e o amor divino. Porque só havendo a conjugação destes diferentes tipos de amor é que nós estaremos capacitados para amar ao nosso cônjuge. Gostaria que apreciássemos um pouco o amor que está descrito na palavra do Senhor, na primeira carta aos Coríntios. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 3. A partir dos versículos número 1, gostaria de proceder à leitura. Ainda, versículo número 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse a caridade, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Verso 2. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Ora, vejamos quais são as características deste amor que pode nos fazer com que nós tenhamos uma relação conjugal duradoura, uma relação conjugal indissolúvel e feliz. Veja a primeira característica no versículo 4. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Versículo 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É este tipo de amor que nós temos que cultivar na vida conjugal. E veja só o que diz o verso 8.
A caridade nunca falha. Em outras palavras, quem procurar desenvolver este amor divino estará capacitado para conviver de forma feliz com o seu cônjuge. Pastor, será que nós não vamos passar de tempestades? Eu quero acreditar que o Senhor Jesus Cristo já nos alertou sobre isso. Que olha, no mundo nós vamos ter aflições. Mas o importante é quando nós travarmos alguns problemas em nossas vidas, o que importa é que nós busquemos formas saudáveis para administrarmos ou gerir os conflitos. Jesus diz que já venceu o mundo. Por isso que nós devemos viver com ânimo. Ainda que surjam problemas, o importante é que nós possamos saber gerir estes problemas, que o Senhor será conosco. Tem surgido problemas? Sim, tem surgido. Ora, vejamos. A Bíblia diz que o homem deve sair da sua casa e se juntar à sua esposa. Mas há homens que se casam e ficam em suas próprias casas. Amado, ao agir dessa maneira, não está em conformidade com a vontade de Deus. E logo, o que lhe espera é uma série de problemas, porque já está no incumprimento da palavra do Senhor. Só conheço o Adão e a Eva, que apenas não tiveram sogro. Mas toda a raça humana, depois de Adão e Eva, tem sogros. Agora, o Senhor já nos preveniu que nós devemos sair da casa dos nossos pais para ganharmos a nossa independência, para construirmos uma nova família que vai gozar de uma independência com relação às origens dos cônjuges. Isto vai contribuir, de certa maneira, para que nós tenhamos uma felicidade, uma alegria. Como dizia, os pais não são abandonados. Pode até, quando solicitados, terem alguma opinião na nossa vida sobre um determinado assunto. Estamos a falar do amor divino como aquele que nós devemos cultivar para que nós tenhamos, de facto, um casamento duradouro, um casamento ornamentado de felicidade, mas este amor associado ao amor instintivo, afetivo e fraternal. Agora, o que é que o homem deve fazer para cultivar o amor ágape, o amor divino? Número 1, os cônjuges devem desenvolver a leitura sistemática e conjunta da palavra de Deus, para que possam desenvolver-se espiritualmente.
além deste ponto, temos como segundo ponto dizer que Jesus é nosso modelo de vida. E sendo um modelo de vida, nós devemos estudar o exemplo de amor de Jesus e procurarmos imitar, pensar e agir como o Senhor Jesus agiu no seu dia a dia. É correto lhe recordar que já lemos em primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8, dizer que o amor não falha. Como terceiro ponto, os cônjuges devem frequentar cultos cristãos em que se ensina a palavra de Deus. Devem ministrar esta palavra de Deus. E eu quero acreditar que, cultivando este amor, nada vai falhar no casamento que tanto Deus planificou para que fosse, até que a morte se separe os cônjuges. Não falha. O amor nunca falha. E vamos passar agora para um segundo elemento que deve ser desenvolvido entre os cônjuges. O segundo elemento é relativo ao respeito mútuo que os cônjuges devem nutrir um para com o outro. Amado, o casamento é um acordo comum entre o homem e a mulher. Ninguém é forçado. É por livre e espontânea vontade. Então, é extremamente importante que os parceiros se respeitem, porque ninguém está fazendo favor para ninguém. Todos concordaram e publicamente se casam. E nesta esteira de análise, o que é que significa respeitar o parceiro? É honrar, é enaltecer, é considerar o cônjuge. Veja só quando alguém considera o seu cônjuge, ao seu marido ou à sua esposa. Em vez de expor os defeitos, por exemplo, da sua esposa ou do seu marido, a qualquer que seja, ele devia os cobrir. Como podemos ver em 1 de Pedro 4, versículo 8. A Bíblia diz que o amor cobre a multidão de pecados. Então, quem honra não difama o seu parceiro, não difama a sua parceira, convive com os defeitos
erros, os fracassos do seu parceiro ou parceira, buscando uma sabedoria para poder conjuntamente ultrapassarem esses defeitos. Por isso, meu querido, respeite o teu parceiro. E quero acreditar que Deus será contigo. O respeito deve ser mútuo. Como dizia, ninguém foi forçado a entrar na relação. Foi um acordo, foi por amor, foi por livre e espontânea vontade. E gostaria até de lhe recordar que, olha, ninguém é perfeito, somente Jesus. Então, conviva pacificamente com os defeitos do seu cônjuge. Tenha lugares que são apenas do quarto. Queria dizer, tenha coisas que são apenas do quarto, que podem ser tratadas apenas no quarto. Mas pastor, e se eu quiser conversar lá com as amizades, busque outra conversa. Ministre a palavra de Deus. E não trate nada de confidencial que tem a ver com o seu parceiro ou parceira. Quero, meu amado, lhe dizer que, olha, quem ama valoriza a outra pessoa. Quem ama presta atenção a outra pessoa. Quem ama respeita os conceitos da outra pessoa. Aceita as diferenças de pontos de vistas que o seu parceiro ou parceira tem. Homem e mulher foram feitos segundo a imagem e semelhança de Deus, amém? Não são feitos como uma cópia uma da outra pessoa, não. Senão tal lar não teria evolução nenhuma. Amados, irmãos em Cristo, mais do que nunca, na época em que nós nos encontramos, os cônjuges estão mais próximos, não é? E assim sendo, devem buscar princípios bíblicos de convivência conjugal que possa continuamente lhes atrair. E deixa-me dizer o seguinte, meu querido, o amor de Deus, o amor a Deus, digo, e um pelo outro, e o respeito mútuo, são princípios bíblicos vitais para um casamento duradouro e bem-sucedido. Neste contexto, é importante descrever ou perceber que tanto este amor a Deus, o amor ao outro cônjuge, podem ser aplicados da melhor maneira em questões de boa comunicação entre o casal, em questão de liderança, à maneira de Cristo, neste caso estou a falar do homem, e
a sujeição, conforme prescreve a palavra de Deus, da esposa ao seu marido. Gostaria de dizer um pouco sobre a ordem certa de liderança. Muitas das vezes esta ordem é mal interpretada. A Bíblia diz que o homem é cabeça, mas o ser cabeça não significa ser superior em relação à mulher. Homem e mulher foram feitos segundo a imagem e semelhança de Deus. A mulher não foi criada inferior, não. Mas dizer que o homem é cabeça, como a Bíblia nos ensina, isto ilustra tão bem a tamanha responsabilidade que o homem tem no lar. Ele é responsável como pai, é responsável como sacerdote da família, ele é o protetor da família, ele é que deve instruir a família, ele é que deve guiar a família, ele é que deve prover mantimento, roupas, entre outras necessidades que vão surgindo a cada dia no seio do lar. E como é que este homem deve administrar? Sabe-se muito bem, diz a palavra de Deus, em Efésios 5, que o homem tem um cabeça, e este cabeça é Cristo. Então, deve o homem administrar a família, a esposa, os filhos, com amor, com mansidão, com autoridade, assim como o Senhor Jesus Cristo amou a sua igreja. E eu quero acreditar que se o homem for administrar o lar com amor, com o qual Deus o amou, este homem há de ser, com a sua liderança amorosa, uma referência para a mulher, que com muita facilidade esta mulher vai se sujeitar a este homem, por este apresentar-se como um bom ponto de referência. Meus amados, muito se pode dizer sobre o casamento duradouro como uma escolha certa. Mas só para finalizar, só mesmo para finalizar, gostaria de dizer que no plano de Deus sobre o casamento, Deus em nenhum momento mesmo contou com a separação, em nenhum momento mesmo contou com o divórcio. Isto pode ser visto em Mateus, capítulo 19. Não há espaço para o divórcio. Os fariseus quiseram tratar sobre o assunto com o Senhor Jesus Cristo, e ao tratarem sobre o assunto, falaram de Moisés. E o Senhor Jesus lhes respondeu: olha, Moisés não liberou para que houvesse divórcio, mas por causa da dureza do vosso coração, é que prontos, ordenou para que se escrevesse
a carta. Abre-se igualmente um parênteses, aonde a palavra de Deus diz que, olha, caso a mulher se prostitui, ou seja, infiel, então abre-se um espaço. Mas o que queremos dizer é que o casamento, segundo como Deus planejou, é para ser indissolúvel, duradouro e feliz. E eu quero acreditar que meu amado irmão, minha amada irmã, meu amado ouvinte, se nós combinarmos o amor, o respeito mútuo, nós não teremos por que nos queixarmos. Não se esqueça, o perdão faz parte dos elementos essenciais para que o casamento seja duradouro. Eu quero lhe dizer que se o seu cônjuge lhe ofender de alguma maneira, meu querido, não carregue consigo isso no coração. A Bíblia diz que devemos perdoar. E quero lhe desejar que você tenha um casamento duradouro. Não só duradouro, mas um casamento feliz, em nome de Jesus. Passo a orar. Papá, eu lhe peço para que capacite a todos quanto me escutaram de conhecimento e sabedoria, amor, respeito mútuo, um coração perdoador, para que tenham uma vida conjugal indissolúvel, ornamentada pela felicidade. A ti a honra, o louvor, a glória e a majestade, meu Senhor. Em nome de Jesus, oro e agradeço. Amém.